o seu pai, Agamenon, em uma corrida de egos, né, acaba matando um cervo, né, que é considerado divino pela deusa Ártemis. E aí você falou uma coisa interessante, e quando a gente para pensar em apologia de Sócrates, existe a temática da morte. Quando você parava para pensar lá em Antígona, existe de novo a temática da morte. E agora em Ifigênia, novamente a temática da morte. Então a morte é um tema comum na tragédia, né? Sim, é um tema comum, mas não é um tema comum dentro da característica que nós visualizamos na contemporaneidade, tá, Eurípides? A característica da tragédia na contemporaneidade é um fator de perda, de dor, de muito sangue, de muita catástrofe, né? Inclusive tem um dos aspectos relacionados ao processo de Aristóteles, que a tragédia, quando ela se finda, ela se transforma em uma catástrofe, né? E não tem essa relação, né? Na verdade, lá na Antiga Grécia. Na Antiga Grécia a gente tem uma relação com a tragédia vista como um ato de educação, tá? É um ato de educação, um ato de moralidade, é um ato de respeito, de obediência, como eu já havia falado. E outra característica que é importante em Ifigênia em Aulis, gente, é o processo em que ela permeia entre o querer, né, se entregar a esse sacrifício e ao não querer. No primeiro momento ela foge, ela se sente, né, enganada pelo pai, ela tenta fugir, mas em um determinado momento ela cai em si e ela pensa, é um derramamento de sangue, né, estabelecido por uma guerra. Ela também vai derramar sangue, né? Então existe essa característica também desse derramamento de sangue. É o sangue da existência, né? Do prelúdio da existência, de uma certa condição estabelecida até mesmo por um nascimento, tá? Não só pela morte. Mas o que é característico muito bem eficaz dentro dessa leitura de Eurípides, que na verdade ele morre antes, tá, Eurípides? De terminar e de ver a sua cena dramática interpretada, tá? Ele não vê essa história interpretada por atores. E aí a gente vê e volta lá, como eu estava falando de Agamenon, a questão da própria desobediência, né? Ele desobedece, ele mata um cervo, que é de quem? De Ártemis. Ártemis o castiga, dizendo a ele que ele deverá sacrificar a sua própria filha para a aquisição e para que ele possa receber vanglórias de guerra. E aí a gente observa nessa característica destacada pela Kelly, que essa passagem faz com que a gente observe como funciona a cultura e como funciona a sociedade grega na época, devido ao politeísmo e essa questão do sacrifício, né, Kelly? Sim. A gente percebe que os sacrifícios feitos tanto aos deuses, né, no nascimento da tragédia, por exemplo, sacrifícios eram feitos ao próprio deus Dionísio, né? O bode era sacrificado, né, para o derramamento desse sangue e para a oferenda a esse próprio Deus, tá? Então, quando a gente estabelece um estudo entre a tragédia da Antiga Grécia e a tragédia estabelecida pelas relações humanas da contemporaneidade, a gente percebe que dentro dessas condições existe duas ideias. Primeira ideia, né? A condição da própria pessoa, o pensamento individual e a condição das características estabelecidas pelo outro, né? O pensamento do outro que vai interferir na minha decisão.
ou não. Isso é uma característica muito específica também dentro da tragédia estabelecida pelo povo grego. Isso é curioso também, lá na matriz comenta que Ifigênia explica muito a formação do mundo ocidental. E aí que vai, olha só, permeia a desobediência, permeia as tomadas de decisões, e aqui ele vai comentar, ou comentou, né, que ele também, a questão da liderança do Agamenon e as decisões que ele tinha que tomar, não é isso? Isso, ele por ser uma figura, né, de grande representatividade, ele era muito indeciso, né? E às vezes ele queria estabelecer um elo com o próprio, né, povo grego, na verdade, os soldados de guerra, né? Vamos então para a guerra? Não, calma, vamos esperar, porque a gente... Então ele era muito indeciso. Então existem essas características mesmo de determinadas condições que nós vivemos na contemporaneidade, até mesmo, né, Eurípides, trazidas pelos nossos próprios representantes políticos, né? A gente vê essas condições na era moderna, né, principalmente ocidental. E aí uma característica muito bem definida por Eurípides em Ifigênia, em Aulis, é o questionamento, o auto-questionamento e o questionamento estabelecido por uma condição de determinação, tá? Eu vou ganhar a guerra? Ah, eu preciso ter um questionamento X. Não, eu preciso estabelecer uma persuasão. Eu preciso estabelecer uma condição. Isso é marcado também pelos grandes tragedígrafos. Que inclusive, pessoal, se a gente for parar para observar as três peças, né? Por exemplo, se você pegar em Apologia de Sócrates, existe também essa questão da escolha, das tomadas de decisões. E se você vai lá para a peça do G7, também existe a escolha do personagem, ou a decisão, ou existe também a questão de voltar atrás e não seguir o destino pré-estabelecido. Que no caso, no da advogada, ela é condenada à morte, né? E no caso de Ifigênia, o Agamenon tinha que pagar a promessa. E aí começa a aceitação ou não das regras, né? Sim, a aceitação das regras. A mulher vista como morte, né? Como? A mulher se entrega ao seu prelúdio ali de caminho para as núpcias, né? De uma maneira muito, muito trágica. Ela vai se vestir com as vestes nupciais e ela vai se entregar para quem? Ela vai se entregar virgem para a morte. Né? E veja né, também que essa relação vida e morte estabelece um vínculo muito grande da religiosidade com a conduta social condicionada a essa fidelidade religiosa, compreendendo que isso não mudou na atualidade. Quantas ações a gente vê na atualidade vinculadas à questão das crenças? Veja que em Ifigênia o medo de punição, né, é visível, a punição dos deuses. Vou agir, por quê? Porque o Deus vai me condenar? Ou nós estamos parados, nossa frota aqui não vai porque o Deus não quer. Né? Então isso aí, veja que a religiosidade condiciona o comportamento da personagem na obra. Né? Condiciona muito esse comportamento. Contanto que quando ela cai em si, ela se pergunta, né? Ela se pergunta e ela faz um questionamento com ela. Derramamento de sangue, né? Então, o derramamento de sangue mais peculiar em estabelecer por ela mesma a ideia dela se entregar como virgem, né? Vai evitar derramamentos maiores de sangue, né? Por conta de uma guerra que, por fim, ela se entrega a esse sacrifício, né? em seu cortejo de morte. E ela percebe que ela tomou a decisão correta.
Inclusive ela pede à mãe que não chore por ela e que não use o negro, que é uma condição que ela estabeleceu por uma ordem de obediência. Então, gente, veja que a tragédia, ela tá buscando analisar quem será o herói da narrativa, né? Já que a tragédia está muito vinculada, né, ao gênero dramático e também tem a questão da epopeia, que o herói é uma grande discussão, então eu poderia dizer que Ifigênia é a heroína? Sim, na verdade ela se torna, né, um contexto, dentro do contexto da própria tragédia, a heroína da trama. E é interessante porque quando ela se depara com Aquiles, né, e ela vê que ali Aquiles, ele prontamente se posta para ela, dizendo que se ela não mudasse de ideia, né, porque na verdade foi ela que quis essa condição para ela, né. É claro que com grande interferência do próprio pai, mas Aquiles olha para ela e a vê como uma heroína e diz a ela que se ela mudasse de ideia, ele casaria com ela. Porque ele foi traído, né? Na verdade, por Agamenon. Porque Agamenon não disse a ele que ela seria esposa, né? E seria desposada por ele.